Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, trazendo sempre novidades de primeiríssima qualidade. E hoje você vai saber um pouquinho mais o que é uma startup, uma aceleradora de startup, nesse mundo do agrobusiness, tão importante para o Brasil nos dias atuais, especialmente. Para falarmos sobre isso, o CEO da Bluefields, que é o Paulo Humaitá, que vai explanar um pouquinho de todo esse cenário para você, amigo. Olá, Paulo. Bora lá, Roberto. Obrigado pelo convite. Um privilégio estar aqui com vocês. Bom, o que é uma startup? Startup é um termo bastante popularizado nos dias de hoje, né? Tá aí na mídia, tá na boca do povo, né? Quando eu comecei na incubadora da universidade, se chamava Empresas Nascentes de Base Tecnológica. Resumidamente, startups hoje em dia, né? Mas é um negócio como qualquer outro, porém que tem um aspecto de inovação nele, seja uma tecnologia, seja uma nova forma de fazer as coisas, seja um impacto. E tudo na startup é muito mais difícil de fazer. Na startup existe uma incerteza extrema, né? Você não sabe se seu público-alvo é aquele mesmo, você não sabe se a sua forma de monetizar aquele produto ou serviço vai dar certo, você não sabe como você vai escalar aquela operação, se aquela tecnologia realmente vai funcionar, enfim. São inúmeras variáveis muito mais difíceis e que necessitam mais tempo, muitas vezes mais investimento financeiro, para que possa validar todas essas hipóteses aí. Eu até brinco, Roberto, que a gente é muito mais no mundo do startup um cientista maluco de laboratório, testando, errando e aprendendo as coisas, do que uma pessoa de negócio em si, né? Com um plano de negócio, aquela estrutura e planejamento. Então, essa é a diferença de uma startup e um negócio que não é uma startup. Sim. E uma aceleradora de startup? A aceleradora, ela existe para tentar ajudar os empreendedores, esses inovadores, a chegarem mais rápido onde eles precisam chegar. Então, os empreendedores geralmente são muito solitários, né, na jornada empreendedora, em altíssima vulnerabilidade e incertezas fica ainda pior. Então, muitas vezes as startups demoram muito para passar por um processo de validação ou para começar a escalar suas vendas. A aceleradora existe para contribuir com conexões, com metodologias de inovação, com time, com acesso a capital, que naturalmente esses empreendedores, essas startups não teriam. Esse é o papel da Bluefields, quer dizer, examinar inclusive o mercado para que a empresa de uma pessoa que detém uma startup possa ganhar velocidade e ganhar espaço no mercado. Exatamente, Roberto. A nossa missão é transformar vidas através do empreendedorismo aqui na Bluefields. Então, a gente ajuda esses empreendedores em diferentes estágios, né, em diferentes maturidades do seu negócio, da sua startup, a validarem, tracionarem, escalarem aí os seus negócios. Isso no agronegócio? No agronegócio, também no setor de saúde e no setor de alimentação, que a gente tem aprendido que estão muito conectados, né? Então, a gente aprendeu que tendências aí de se alimentar melhor, de buscar uma vida mais saudável, traz desdobramentos no setor de alimentação e, consequentemente, no agronegócio. A gente tem chamado esse conjunto, esses mercados de biodigital, né? Esses setores do biodigital, que é a vocação raiz do Brasil, né? A gente acredita muito no potencial econômico do nosso país nesses setores aí. Eu gostaria de gerar algumas informações adicionais para o amigo que nos acompanha. 25% do PIB do Brasil, basicamente, vem do agronegócio. Agora, o que talvez as pessoas não sabem, né, é que o Brasil produz alimentos para 1 bilhão de pessoas. Ou seja, temos 200 milhões de habitantes e a gente produz 5 vezes mais. Por isso que o Paulo está dizendo que esse é o nosso negócio. Países como o Japão, por exemplo, produzem um pouquinho mais do que a metade, outros menos da metade. Para se ter uma ideia, né, o PIB da Inglaterra nas Olimpíadas de Londres, né, ligado ao agronegócio ou da alimentação, é 1% do PIB inglês. Então eles precisam comprar comida de outros países porque muitos viajantes estavam indo assistir às Olimpíadas. Então, de fato, Paulo tem toda a razão, né? O mundo sabe disso, que
que o Brasil é um país agro. E mais do que isso, diferentemente do que se imagina, agro com proteção ambiental grande, porque 80% da Amazônia está preservada, diferentemente do que se diz por aí, né? E, além disso, qualquer grande empreendimento precisa preservar 40% da área para plantar alguma coisa, ele precisa proteger 40% e isso é controlado via satélite, ou seja, a responsabilidade brasileira na legislação é a mais dura do mundo. Isso posto, nosso querido Paulo precisa pegar esses 60% que sobra do espaço de um agricultor, de um produtor de alimento, e fazer com que isso gere negócios para cobrir os 100% da área daquele cidadão, né, Paulo? Então, nesse cenário, inclusive, da sustentabilidade, como é que a sua empresa está se virando nessa pressão toda que existe? Legal, Samuel, uma excelente pergunta. Hoje, no nosso setor das startups, o Brasil ele tem um potencial incrível pela frente. Hoje somos em 15 mil startups no nosso país. Comparado com outros países, né, que são reconhecidamente inovadores, tecnológicos, Israel, por exemplo, tem 7 mil startups lá, mas pelo tamanho do país, a gente consegue inovar muito através desse modelo de negócio. E a principal vertente tem sido a vertente do setor financeiro, as famosas fintechs, né? Então, a gente vê aí as fintechs crescendo, investimentos bilionários nesse setor. E os setores de saúde do agronegócio estão chegando aí também para assumir essa liderança nos próximos anos, né? Então, a gente vai ver, com certeza, um boom aí de agrotechs, né? As startups focadas no setor do agronegócio, das health techs também, como já tem acontecido no setor de saúde. E esses números de PIB, de crescimento do agronegócio, a gente vê muito o seguinte, sabe, Roberto? O pessoal que está de fora do agro ainda vê o agricultor como aquela pessoa resistente à tecnologia, sim, aqueles grupos grandes e tudo mais, sendo que a gente sabe hoje que isso já ficou do passado, o campo está conectado, né? O campo está em alta conectividade. Me permite, o amigo que acompanha o programa Sustentabilidade já deve ter ouvido eu falar o seguinte, que o agricultor brasileiro está conectado via WhatsApp e outros modelos de negócio mais percentualmente do que os norte-americanos. Ou seja, um cara que quer comprar um farelo de soja, sei lá onde, ele entra na internet, via celular, tal, e troca informação, liga para o Paulo, e aí como é que é, tal, em índices superiores aos agricultores norte-americanos. Mas no Brasil pouco se sabe sobre isso, né? Então, desculpa ter feito essa interrupção, mas acho que ajuda ao público. Isso é bastante importante. Inclusive, essa receptividade do agricultor quanto à inovação, quanto à tecnologia, tem acontecido de forma cada vez mais acelerada. E isso tem ajudado startups também, que nascem no agronegócio, a penetrarem no mercado, né? Então, a gente vê hoje as principais empresas brasileiras do agro, né? São lideradas pelas famílias brasileiras e por tudo isso, e que tem tido cada vez mais esse direcionamento, como que a gente pode aumentar a produtividade com mais tecnologia, como que a gente pode aumentar ainda mais os índices de sustentabilidade, inovando, como a gente pode acelerar o nosso processo de plantio com agricultura de precisão, aumentando os índices aqui também de desempenho. Então, a gente tem acelerado startups desses setores e que tem esse propósito bem definido também, e que tem chegado com tudo. Você sabe que a gente não tem, Roberto, ainda nenhuma startup unicórnio no agronegócio brasileiro, né? Aquela startup que cresce tanto que vale até mais do que $1 bilhão, né? Sim, mas que é o chamado unicórnio, né? Mas assim, é um momento de transição, né, Paulo? Com certeza. Um momento de transição. No campo da saúde, quando você fala que vocês aceleram também uma startup no campo da saúde, qual é o perfil das startups no campo da saúde? Desenvolvimento de testes contra doenças, check-up à distância. Fala um pouquinho sobre aonde vocês atuam e apoiam esse tipo de situação.
Legal. A gente já tem acelerado muitas startups na área da saúde também, desde diagnósticos à distância até aplicativos que conectam pessoas em casa para pediatras em domicílio, né, para crianças de 0 a 3 anos. Cresceu muito durante a pandemia também, mas a gente tem uma jornada de 1 ano na Bluefields que a gente chama de Biodigital Startups, né? Então, uma jornada de 1 ano que tem grandes empresas desses setores do agronegócio, saúde e alimentação, que entram nessa jornada junto com a gente, e a gente, a partir de dores, de desafios, de interesses estratégicos dessas empresas, nós chamamos startups para estarem com a gente também, formando aí quase 20 organizações numa mesma jornada, acelerando esse ecossistema do biodigital, todas juntas, né, colaborando. E então, essa jornada em 2021, a gente tem a Novo Nordisk, né, na área da saúde, que é líder global em saúde. Eles que inventaram a insulina, né, séculos atrás. Sim. E a gente está com agora 9 startups plugadas no ecossistema ali, sendo aceleradas e fazendo negócio com essas grandes empresas, né, do Biodigital Startups. Tem ciência de dados ali, tem machine learning, inteligência artificial, tem tanto para a saúde como a indústria também, né, como aumentar a produtividade, inspeção digital de processos, né, várias coisas ligadas à automação. Então, essas startups dessa jornada, elas entram elas estão mais maduras, né? Elas já vendem, já tem produto, já tem um time em formação, já conseguem suprir e solucionar as necessidades mapeadas aí dessas empresas, né, que participam da jornada junto com a gente, tá? Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Rizola, do Cietec, que tem lá incubado não sei quantas startups, né? E que vira e mexe a gente toma um cafezinho junto para ele nos colocar as novidades, colocarmos as novidades em dia, né? Nós temos hoje polos de desenvolvimento. Recife tem um grande, né? Florianópolis tem outro. São José dos Campos, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, tem um. Obviamente, São Paulo. O perfil do empreendedorismo, vamos chamar assim, é diferente pela região do país, pelas demandas necessárias em cada região? Fala se você consegue ter pela tua experiência, uma visão sobre isso. Legal. Eu considero, Roberto, que ele é diferente sim, mas ao mesmo tempo, quando se trata de startups, ele é igual. Existe uma cultura startup, ou startupeira, que a gente gosta de chamar às vezes, né? Que ela é uma cultura global. Então, uma startup em São Paulo, ela passa pelos mesmos processos, pelos mesmos desafios e até mesmo a mesma cultura que uma startup em Hyderabad, em Tel Aviv, no Vale do Silício e em outros lugares, né? E no Brasil isso não é diferente. O que tem acontecido muito no nosso país é o surgimento de hubs de inovação locais ou regionais e uma descentralização dessa inovação dos grandes polos, como São Paulo, Florianópolis e BH, que são grandes polos hoje em startups. BH também? Nunca tinha ouvido falar de BH. E é muito legal que essa galera de startups, a gente acaba se dividindo em comunidades, né, em polos, porque a própria colaboração, eu até fiz uma postagem no LinkedIn falando sobre isso, que sem colaboração não tem ecossistema de inovação, né? E colaboração é a gente deixar o ego de lado, é a gente mostrar a vulnerabilidade. Isso é uma marca muito presente em empreendedores de startups. Até porque se eles não colaborarem, a gente morre, né? A gente tem que colaborar. Então, é um pessoal que está muito acostumado com isso e que se organiza muito bem em redes, né? Essa é uma característica muito, muito relevante do ecossistema do ambiente de startup. E esses hubs aí vão crescendo e vão surgindo cada vez mais. Aqui na Bluefields, a gente tem apoiado 2 deles. Um junto à Universidade Presbiteriana Mackenzie, ligado à nanotecnologia, né? Então, nanotecnologia aplicada à agro, à saúde, alimentação. E no interior do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, que é o Vale do Genoma, né? Com uma rede gigante de PhDs em genômica e inteligência artificial, para também criar startups, né? Em cima das linhas de pesquisa, em cima das hipóteses acadêmicas já mais avançadas, tentar criar negócios em cima disso para saúde preventiva, tanto em humanos, pecuária e no campo também.
A gente pode dizer, para esclarecer para a audiência, que esses empreendedores são todos um pouquinho meninos maluquinhos, ou meninos no sentido respeitoso, né? Sim. Eu lembrei da imagem do Ziraldo, por isso que eu falei. Ou seja, são sempre pessoas muito ligadas cientificamente naquilo que está fazendo. O trabalho de vocês é trazê-los para o negócio, tá? Desce aqui, vamos organizar sua empresa de tal forma que isso dê dinheiro para você não morrer, certo? Ou seja, tirá-los da conversa muito científica e trazê-los para o mundo dos negócios, falando de business, certo? Exatamente. Geralmente as pessoas têm uma impressão de que quem empreende com startups é a pessoa da faculdade ali, 19 anos, 20 anos, mas não é o caso dos empreendedores que chegam para a gente na aceleradora. Tem todas as idades, e eu diria que uma média está em torno aí de 35, 45 anos, tá? Então, isso é muito importante, porque dependendo da configuração do time, a gente precisa customizar uma abordagem de acelerar aquela inovação. Pela experiência que o cara está trazendo para o negócio, lógico, pela idade dele. Exatamente. Então, por exemplo, quando vem uma pessoa que tem um histórico mais científico, né, mais acadêmico, é um tipo de aceleração ou de abordagem de mentoria que a gente faz. Vem uma pessoa mais técnica de programação, por exemplo, que às vezes falta as skills de desenvolvimento de negócio mesmo, é uma outra trilha, né? Se vem a pessoa de negócio, mas falta o quesito técnico. Sim. Então, tudo isso que é a formação do time, né? Uma das coisas mais importantes ali numa startup, porque no fim do dia, essas pessoas que vão fazer acontecer, né? Ou seja, você faz uma auditoria no DNA da empresa, né? O que uma aceleradora faz, eu costumo brincar que é o oposto de uma consultoria, né? Um projeto de consultoria, você contrata um projeto, eles te entregam pronto, te explicam lá, né? Aceleradora não, né? Ó, vamos fazer junto. O que tem dado certo por aí? Ó, esse aqui é um método, vamos aplicar, a pessoa aplica, e aí a gente interpreta os resultados junto, vê que sinais que o mercado mandou e toma as decisões em cima disso. Paulo, eu fiz essa colocação, esse questionamento agora, para dizer o seguinte: de certa forma, é um desenvolvimento de uma nova forma de capitalismo, porque o capitalismo sempre teve um pouquinho, digamos, a pecha de ser uma coisa destrutiva entre uma empresa que derruba a outra, tal, e tem até a expressão que capitalismo selvagem, né, etc. e tal. Aí você vem e fala o seguinte: olha, essas empresas estão cooperando uma com as outras, tal, não sei o que. Quer dizer, é uma responsabilidade social inserida também nessa nova visão de mercado? Olha, eu acredito que sim, pelo menos no início, né? Sim, isso tem se demonstrado, né? Tem muita colaboração e muita ajuda mútua, o pessoal é muito vulnerável frente aos seus desafios, às suas dores. Até porque se as startups não colaborarem, elas não têm como sobreviver, né? Sim. Porque falta recurso, falta quem ajude, ainda mais no nosso país, né, que tem uma ausência de liberdade econômica muito forte. Sim. Então, a economia digital, como um todo, seja através de uma startup ou não, ela trouxe um custo muito baixo de você empreender, né? Tempos atrás, você precisava desembolsar milhões de reais para você comprar uma máquina e começar um produto, uma manufatura. E com a internet, com a economia digital, praticamente tende a zero o custo de você começar um negócio e tudo mais. Então, acho que isso trouxe uma democratização para quem quiser empreender por oportunidade, entrar nesse desafio, né? Há quanto tempo existe a empresa? A Bluefields, desde 2016, a gente acelerou até hoje 210 startups. A gente realizou 17 programas de inovação, aceleração, junto com startups e empresas. Vocês, essas empresas, eu vi que, por sinal, sua assessoria de imprensa, quando entrou em contato, foi muito... Mande um abraço para a jovem, que esqueci o nome dela agora, perdão. Tayla. Tayla, isso. Qual é a sua relação com o mercado externo, as empresas e tal? Parece-me que no release ela fez algum comentário com relação a isso.
Sim, hoje nós somos uma rede global de aceleradoras, né? Nós somos mais de 20 aceleradoras em países em desenvolvimento, então tem muita troca entre o que funciona num país, o que funciona em outro e como colaborar em projetos globais, né? Porque hoje o mercado, ele é um mercado global, né? Não adianta a gente pensar só no local. E a E gente... ao mesmo tempo protecionista, né? Quer dizer, você tem é uma coisa estranha, né? também Mas enfim. é ambíguo Sim, mesmo. sim, sim. E a gente colabora com grandes empresas, né, que querem inovar, querem se reinventar e também começaram a baixar seus muros, começaram a querer colaborar com as startups, né, a fazer negócio junto, a fazer parceria, a contratar, a investir, enfim. Então, as startups hoje que a gente acelera, elas respondem a dificuldades, a dores desses mercados que a gente está atuando nos setores do biodigital, né? A gente acredita muito, Roberto, que o futuro do Brasil passa pelas inovações biodigitais, né? Por esses três segmentos e a indústria de forma geral, né? Então, o Brasil tem muito potencial para criar uma startup no setor do agro, para servir o mundo, né? Os desafios do mundo. A gente está vendo cada vez mais isso acontecer, tá? Queria aproveitar e mandar um abraço ao meu amigo Ted Galvão, da UAgro, que é uma rede colaborativa do agro, né, e está prestando um serviço muito interessante. Daí eu tenho conhecimento de que nós estamos mais interligados do que mercados como o norte-americano, que é uma coisa espetacular, né? Você falou que a empresa tem 3 frentes, né? Era o agro, a saúde... Alimentação. E alimentação. Fala um pouquinho especificamente aonde vocês atuam no implemento de inovação, na aceleração, no campo da alimentação. Se você puder dar algum exemplo. Pode citar nome de empresa, fique confortável com isso. Tá bom. A gente realizou, a convite do Grupo Jato, do interior de São Paulo, um programa chamado DTX, que uniu as principais empresas da região e muitas dessas de alimentação, como ZDA, Marilã, Dori. Então, grandes empresas familiares, né, com gestão familiar, de alta credibilidade no mercado, e que começaram um processo de digitalização e de transformação cultural, junto com as nossas startups também, né, tanto da região como outras startups que a gente foi conectando ao longo do processo. Então, foi uma jornada de quase um ano, onde os colaboradores dessas empresas montaram startups internamente, né, utilizando os ativos internos ali dessas grandes empresas, e surgiram projetos assim, desde da área de vendas, como da área financeira, como coisas que, por exemplo, uma empresa da alimentação que há 70 anos vendia lá um único produto, e muito de sucesso esse produto, hoje tem uma linha lá no seu balanço de tecnologia, de uma solução digital, né? Então, isso para a gente é um baita resultado de estar aliado a grandes empresas e intermediar, conseguir fazer esse relacionamento, né? Entre uma grande empresa com uma baita estrutura, né? Mas também com processos e governança, e uma startup que é ágil, que é mais rápida em decisões e tem outro ritmo, e essas coisas convergirem para o sucesso desses negócios, né? Então, a gente tem feito isso, e para o ano que vem a gente tem esse planejamento da segunda edição do Biodigital Startups, onde uma grande empresa de alimentação também... citar o nome, fica confortável. Oi? Se você quiser citar o nome, fica confortável para isso. Sim, sim. Que no caso desse programa do ano que vem, a gente ainda está em andamento. Não pode citar ainda. Ok. Mas a gente vai ter uma grande empresa aí do setor de alimentação junto com a gente, para atrair startups e fazer negócio junto com os empreendedores, né? E além disso, Roberto, a gente tem também o Sparks, que é uma jornada para quem está começando a empreender nesse mundo de startups, né? Então, o Sparks tem se tornado muito relevante no país. A gente quer ajudar 300 startups todo ano, né? Novas 300 startups todo ano, de inúmeros segmentos, mas tem aparecido muitas ideias inovadoras na área de alimentação, na parte logística, rastreamento via blockchain, tem aparecido algumas coisas ligadas a metaverso agora, e recentemente, no agro... O que é metaverso? Metaverso é uma estrutura digital
que simula, pode ser um escritório ou uma academia, é como se tivesse um avatar, né? Onde você consegue interagir no mundo virtual. Bill Gates falou essa semana que daqui a 3 anos todos os escritórios comerciais vão ser nessas plataformas de metaverso, né? Vamos ver aí. Pode ser que seja uma grande tendência, a gente ainda não sabe, mas é algo que, inclusive, o Facebook mudou, né, o seu nome para Meta, que ele vai ser dedicado agora a ser uma empresa com essa tecnologia do metaverso. Que sugestões você dá para quem está com alguma ideia, quer fazer algum negócio e quer começar? Obviamente, procurá-los, mas aquele que está pensando antes de te procurar, como é que eu faço? Será que isso rola? Será que não rola? O que você sugere para ele organizar as ideias dentro da cabeça dele? Eu consigo. O que a gente fala muito para as startups é se preocupar menos na solução, menos com a solução, né? A gente chama de rota da frustração, onde você fica lá desenvolvendo um produto da sua cabeça, aí você vai colocar no mercado e não era aquilo que as pessoas queriam, que vão resolver a dor delas. A orientação é analisar primeiro o problema daquilo, né? Então, investigar ao máximo aquela dor, conversar com pessoas. Porém, na Bluefields, Roberto, a gente fala para, antes disso ainda, investigar o seu próprio propósito de vida, né? Então, por que eu vou empreender? Qual que é a razão? Você está dizendo da pessoa, não do negócio, da pessoa. Da pessoa, antes de tudo. Qual é o seu propósito de vida? Legal. Propósito de vida, porque no começo de uma startup é muito ligada ao fundador, né? Então não tem como a gente fugir disso. Então a gente falou, começa com propósito, né? Por que você quer fazer isso? Por que você acha que você está sendo chamado para colocar seus talentos, investir seu tempo, investir uma boa parte do dinheiro que você tem, ou todo, ou até mais dele, nesse negócio? Então investigar muito isso e aí sim você criar essa empatia, né? Você olhar uma multidão de pessoas e falar, essas pessoas têm aquele problema, né? Será que eu vou conseguir resolver esse problema? E aí sim entrar numa jornada de startup, e aí entrar num programa que é o Sparks que a gente tem, né, para testar. Será que essa ideia inovadora que eu tenho, ela é viável mesmo? Será que as pessoas... Então a gente ajuda a prototipar, testar, apresentar para mentores, investidores, para todo mundo contribuir e ver se você tem uma ideia ali, né, validar minimamente aquela ideia inovadora, tá? Então eu começaria pensando profundamente nessa questão de propósito e depois investigação de dores e problemas. Eu vou deixar aqui o meu depoimento pessoal, que eu não sei se ele é verdadeiro ou correto, melhor dizendo, verdadeiro obviamente. O Thomas Edison errou, dizem, 70 vezes para fazer a lâmpada, né? E eu tenho a sensação que ninguém ficou falando, não vai dar certo isso. Aqui no Brasil tem muita gente que faz isso, tá? Você, amigo que está começando algum negócio, né? Tá cheio de gente falando, sai dessa. Tá? Vai em frente e com os erros se descobre o caminho do acerto. Paulo, obrigado, tá? E até a próxima. Indica aí, o ano que vem vamos colocar essa prosa em dia. Vamos sim, Roberto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bora acelerar junto aí no nosso país.